pessoal, Manuel Suete aqui, CEO da Business Traveler Deals, BTD, falando de Miami, hoje dia 20 de abril de 2021. Nos últimos 12 meses eu tenho compartilhado, quando necessário, alguns vídeos de conteúdo relevante sobre o impacto e as consequências dessa pandemia na indústria aérea, no turismo e nas viagens corporativas. E mais recentemente sobre jatos privados. Bem, se você gostar desse vídeo e quiser estar mais informado sobre o tema, assine o canal BTD Web, compartilhe esse vídeo. Bem, você pode assistir os outros vídeos que também estão disponíveis pelo app BTD Business ou no site que está aqui embaixo. Bem, eu decidi gravar esse vídeo hoje para esclarecer mais uma vez sobre o decreto presidencial que impede pessoas que estão no Brasil por mais de 15 dias de viajarem para os Estados Unidos. E também alertar vocês sobre o que é fato e o que é percepção, muitas das vezes equivocada, sobre esse tema de tomar a vacina nos Estados Unidos, o turismo da vacina. Há muita informação desencontrada, algumas fake news, e o objetivo hoje é tentar esclarecer isso para vocês. Vou aproveitar também para lhe atualizar sobre algumas notícias sobre o mercado de viagens internacionais, sempre usando base de informações oficiais e que estão disponíveis no momento. Bem, vamos lá. Eu fiz aqui uma consolidação de várias perguntas que eu tenho recebido de clientes, amigos, de parceiros de negócios sobre vários temas. Eu vou começar com essa primeira aqui. O brasileiro já pode viajar para os Estados Unidos? A resposta é sim, desde que você fique fora do Brasil por mais de 14 dias e, obviamente, tenha o seu passaporte e o visto em dia. O atual decreto sanitário foi assinado no dia 25 de janeiro de 2021 pelo presidente Biden. É esse que está aqui, ó. No site da Casa Branca. Ele explica que a restrição aplica-se para pessoas que estão no Brasil ou países da Comunidade Europeia, Inglaterra e África do Sul por mais de 14 dias. Não há uma citação no decreto de fazer quarentena, porém a imigração nos aeroportos tem flexibilizado a entrada das pessoas que ficam mais de 15 dias fora do Brasil, desde que tenha um motivo sólido para vir para os Estados Unidos, fazendo, por exemplo, quarentena num dos países que não há restrição de viagem, já que se trata de um decreto sanitário. Mais uma pergunta. Qual é o melhor local para o brasileiro fazer a quarentena antes de viajar para os Estados Unidos? Bem, pessoal, o melhor local é onde não há restrição para o brasileiro viajar internacionalmente, né? Infelizmente, com os casos crescentes da Covid no Brasil, muitos países da América Latina, e sobretudo da América do Sul, que fazem conexão com os Estados Unidos, eles fecharam as fronteiras para os brasileiros, como Peru, Colômbia, Chile, Argentina, e alguns outros ainda têm uma certa restrição, só estão deixando fazer a conexão de voos, como é o caso do Panamá. Então, na verdade, o México acabou sendo uma das opções, né, e por isso que ficou muito popular as pessoas irem para o México. Se você já é membro da BTD, já baixou o aplicativo BTD Business ou entrou aqui no site que está aqui embaixo, você pode vir aqui na parte de membros e olhar nos Vacation Packages. E aqui a gente tem o destino principal hoje, Cancún. Por que Cancún? Cancún no México é uma região que tem muitos resorts, né? Muitos de vocês já devem ter ido lá. Existe Playa del Carmen, região de Tulum. E agora que aqui nos Estados Unidos terminaram as férias da primavera, chamado Spring Break, começa a baixa temporada. E essa realmente tem sido uma boa opção para as pessoas fazerem a quarentena lá em Cancún. Até porque ainda há voos de conexão do Brasil para Cancún, né? E conectando, por exemplo, na Cidade do México, no Panamá, com 3 companhias, a Copa, a Aeroméxico e a Latam. Nós ajudamos já mais de 100 famílias desde o início da pandemia nessa rota, com descontos em passagens aéreas com essas companhias, seja em business class ou em classe econômica, transfers executivos, que são veículos 100% sanitizados, e, sobretudo, com descontos de até 65% em hotéis, em resorts, esses all-inclusive resorts, private villas, para todos os bolsos e gostos na região. Temos, por exemplo, o The Fives Hotel, o Banyan Mayakoba, o Andaz Mayakoba, entre outros. Bem, essa é uma opção muito interessante para ir. Outra opção também é a Costa Rica, ou mesmo Punta Cana. Ainda são regiões que você consegue conectar com voos
comerciais. Bem, se você tem interesse de fazer essa rota, envie um e-mail para a gente pelo e-mail que está aqui, ou baixe o aplicativo BTD Business, você vai conseguir se cadastrar e ver as opções que estão ali, tá bom? A gente pode te ajudar de A a Z para que você consiga fazer a quarentena seguro e conseguir viajar para os Estados Unidos, se esse é o seu propósito. Uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência: como fazer quarentena em outras ilhas do Caribe? Bem, nós temos ajudado muitas famílias que optaram não viajar na aviação comercial, evitando conexão nos aeroportos, por exemplo, no México ou no Panamá, e decidiram fazer a quarentena em outros destinos mais restritos, né? Como, por exemplo, algumas ilhas do Caribe, como Nassau, Turks and Caicos. Destinos que estão a 30 minutos, às vezes, de Miami, no caso de Nassau, ou mesmo 1 hora, 2 horas, como outras ilhas, como Antigua, St. Martin. A forma mais segura de ir para esses destinos mais privados e fazer a quarentena lá é fretar um jato privado, para ali buscar com privacidade e com segurança em qualquer lugar do Brasil, para qualquer destino que você opte. Se você é cliente da BTD, você pode depois entrar aqui no site da gente e ver as opções, né, de jatos privados que a gente tem, de novo, para todo tamanho de família, 7 pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas, e para todo tipo de orçamento e budget também. Ainda uma opção muito comum aqui nos Estados Unidos, e que é viajar num jato privado utilizando um conceito que a gente chama de empty leg, que é perna vazia, ou pagar apenas um one way. Nós temos tido muitos empty legs, né, de reposicionamento, por exemplo, jatos que estão no Caribe ou na América Central e podem ir até Manaus, Boa Vista ou Belém, e de lá, 3 e 4 horas, chegar em alguma ilha no Caribe ou qualquer outro destino antes de vir para os Estados Unidos. Se você tiver interesse e saber mais sobre essas opções e o custo de fretamento de um jato privado para sua família, funcionários ou mesmo amigos próximos, ou, por outro lado, entrar na lista dos empty legs, nessa lista de espera para quando tiver um voo subsidiado para você vir para os Estados Unidos, manda um e-mail para aqui, para o concierge@btdweb.com, ou baixe o aplicativo e acesse o site na parte de Private Jet. Você vai poder ver as opções que a gente tem e também fazer uma cotação aqui pelo nosso site. Vale lembrar que depende sempre do agente de imigração a decisão final de entrada nos Estados Unidos, independente se você estiver viajando na aviação comercial ou nos jatos privados, né? A aprovação essa que acontece através do sistema eletrônico, se você tiver de jato privado, ou mesmo quando você chega num dos aeroportos para fazer a imigração. Depende sempre do agente de imigração a decisão de entrada ou não entrada nos Estados Unidos. Outra pergunta que eu recebo com muita frequência é: Manuel, não tem como entrar sem fazer a quarentena, entrar direto? E, obviamente, de pessoas que entraram com jato privado, pessoas que conseguiram entrar fazendo uma parada no Caribe, depois entrando para Porto Rico. Já ouvimos também pessoas que foram para Cancún, ficaram lá menos de 15 dias e entraram. É importante você entender de que a pandemia também no Brasil, ela tem também essas notícias que têm chegado aqui, elas chegam aqui nos Estados Unidos com uma proporção talvez até diferente de quem entende a realidade do Brasil, né? Já ouvi casos de pessoas que têm hostilizado brasileiros, por exemplo, na Europa, porque ouviram o caso da variante de Manaus, né? E as pessoas começam a criar um problema, né, de xenofobia aí. Então isso é muito ruim, isso que está acontecendo. Mas é importante, então, a gente tentar esclarecer, e é óbvio que diante de um decreto sanitário nos Estados Unidos, né, é natural que o próprio país aqui, né, tente colocar algum certo tipo de barreira para que a propagação do vírus, né? O vírus viajou, ele chegou no mundo todo, viajou de avião, viajou de navio, de cruzeiro, né? Então é importante a gente entender de que existe uma proporção, na medida que a situação aumenta nos países, sobretudo aí no Brasil, essas notícias chegam aqui também, e os decretos existentes tendem a ficar mais restritos, né? Aquela flexibilidade talvez que havia antes, né, passou a não existir. Então é importante todo mundo ter isso em mente, de saber por que as coisas mudam o tempo todo, né? Há 2 semanas atrás a França não tinha fechado o espaço aéreo brasileiro, já fechou, né? Portugal, semana passada, abriu. Então a gente está vendo que essas coisas estão mudando com muita frequência. Bem, vencida a etapa da viagem,
a pergunta mais comum é: após fazer a quarentena, eu posso viajar para os Estados Unidos e tomar a vacina, por exemplo, na Flórida? A resposta é depende. E eu começo a esclarecer essa resposta por alguns equívocos e de informações que estão sendo passadas, por exemplo, circulando em alguns meios de comunicação e também nas redes sociais. Essa aqui é uma matéria da Veja que circulou nesse blog no dia 16 de abril. O artigo diz que os brasileiros que têm casa em Miami podem se vacinar. E muita gente tem preferido fazer essa rota para justamente porque vai demorar muito, por exemplo, ele tomar a vacina. Essa informação está correta. O que não está correto é esse último parágrafo aqui, que foi totalmente equivocado. Como se sabe, na Flórida estão vacinando qualquer um com mais de 16 anos sem necessidade de comprovação de residência. Pessoal, isso não é verdade. As pessoas que têm elegibilidade para tomar a vacina na Flórida, elas precisam mostrar um documento, de comprovação de residência. Eu sei que você e eu já recebemos várias informações de amigos nossos que tomaram, não apresentei nada, mas os Estados Unidos não é um país de jeitinho, é um país de regras, e a regra está clara. Bem, o presidente Biden, ele cumpriu a sua primeira promessa de campanha ontem, uma das suas promessas de campanha. Ontem chegou a marca de 200 pessoas que já tomaram a vacina, ou seja, mais de 50% da população, são cerca de 3 milhões de vacinas sendo dadas aqui nos Estados Unidos, e quase 33% da população já tomou a segunda dose, como eu, por exemplo, tomei a segunda dose da Pfizer. E já abriu também, jovens a partir de 16 anos tomar uma das vacinas que estão elegíveis para elas. Bem, essa é a notícia correta. Precisa sim ter um comprovante de residência. E não aquela informação que estava no blog que pode induzir as pessoas ao erro. Por exemplo, quem não tem um vínculo com a Flórida, pegar um avião, vir para cá e tentar tomar a vacina. Comprovação de residência é sim necessário para brasileiros poderem ser elegíveis a tomar a vacina nos Estados Unidos após a quarentena. A informação é pública, está aqui no site. Por exemplo, aqui no site do floridahealthcovid19.gov. Esse site, você consegue ver claramente aqui quem é elegível para poder tomar a vacina. Bem, pessoal, está claro que para você tomar a vacina, você tem que mostrar uma prova de identidade, que aqui nos Estados Unidos, um dos principais é a carteira de motorista, o Drive License. Mas para os brasileiros residentes ou que possuem um imóvel, brasileiros que são residentes parciais, que possuem um imóvel, um investimento, são classificados segundo esse critério como Seasonal Resident, morador de temporada. Esses moradores de temporada, eles podem sim ser elegíveis a tomar a vacina, desde que apresentem duas cópias de comprovação dessa residência. Por exemplo, se você tem um imóvel aqui, você pode apresentar a escritura do imóvel, a hipoteca que você está pagando, a declaração do pagamento mensal dessa hipoteca que você geralmente paga num banco, Ou, por exemplo, você pode ter um contrato de aluguel, o contrato de aluguel que você tem de um apartamento, de uma casa. Esse é um dos comprovantes. O segundo, por exemplo, você tem um endereço residencial, às vezes tem um familiar que mora aqui, você de vez em quando vai e volta, às vezes aquela pessoa que tem a família aqui estudando, e está indo e voltando para o Brasil. Então, se você conseguir comprovar de que existe um parente seu que consiga declarar que você, por exemplo, vive indo e voltando, por exemplo, para o Brasil, é uma prova também. Outra coisa, conta de luz. Você tem uma conta de luz no seu nome, no nome da empresa, você consegue provar que a empresa está no seu nome. E, obviamente, que você é dono de uma conta corrente, de um checking account, de um saving account, algum tipo de investimento, que tenha pelo menos 2 meses aí de validade, ou seja, que não seja tão antigo por mais que 2 meses. Então, essas são as comprovações que você precisa ter, além, obviamente, de cartas do governo federal, estadual. Ou seja, se você tiver nessa categoria de brasileiro que tem investimento aqui, tem algum tipo de conta corrente, e você pode ser elegível sim a tomar vacina na Flórida, não é errada a informação, porém, quem tem mais de 16 anos, precisa, por exemplo, estar acompanhado dos pais, mas é necessário uma comprovação de residência ou uma prova de identidade. Bem, ficou claro para vocês agora
que a gente precisa sempre saber a fonte da informação. Então eu sempre recomendo você checar a fonte de informação, se ela é correta ou não, ou busca as regras do jogo. As informações dos Estados Unidos são muito transparentes, estão disponíveis. Alguém manda alguma informação no grupo de WhatsApp para você, meu amigo comentou, mas checa a informação, pega o telefone, liga para um especialista. Acho que é a forma mais correta para você evitar algum problema. Tá? Bem, e para muitas pessoas que falam, Manuel, eu não quero ficar uma semana na México, eu não posso fazer quarentena, minha empresa não deixa, meu trabalho não deixa, etc. O que eu tenho recomendado para as pessoas é uma equação muito simples de tomada de decisão, uma análise de riscos que você precisa fazer. Né? Respondendo algumas perguntas muito simples. Número 1, primeiro, eu sou elegível com a minha família a tomar vacina nos Estados Unidos? Tenho uma carteira, por exemplo, de motorista americana, posso comprovar residência temporária com uma propriedade de imóvel, tenho conta de luz, tenho um contrato de aluguel, tenho uma conta bancária nos Estados Unidos em nome da minha empresa ou no meu nome. Quer dizer, esses que são os requisitos de elegibilidade, né? Resposta sim, ok. Segunda pergunta. A previsão para eu tomar as 2 doses das vacinas que estão disponíveis no Brasil, de acordo com o meu grupo prioritário, é menor que 40 dias? Se a resposta for não, e você tiver elegibilidade, se eu estivesse nos teus sapatos, eu pensaria sim em planejar vir tomar a vacina aqui. Pessoal, 13% da população brasileira já foi vacinada. O Brasil está entre hoje um dos países que mais tem acelerado as vacinas. São 26 milhões de pessoas, né? Mas aqui nos Estados Unidos são 10 vezes mais, né, que já tomaram a vacina, né? Já são mais de 200 milhões de pessoas. E as vacinas estão disponíveis aqui. As vacinas, a gente acredita que se continuar nesse ritmo que está, né, de vacinar 3 milhões de pessoas por dia, né, já agora podendo jovens a partir de 16 anos, no caso da Pfizer, por exemplo, que é a vacina que eu tomei, é uma vacina que tem uma eficácia de 95%, né, e depois da primeira dose, você precisa tomar a segunda dose 20 dias após a primeira. Ou seja, entre 15 dias de quarentena, tempo de viagem, mais 21 dias aqui, nós estamos falando de 40 dias. Se você em 40 dias consegue vir para os Estados Unidos, né, elegível, né, tomar a vacina e voltar, você volta imunizado, né, e obviamente aí talvez essa seja uma boa coisa para você, para a tua família, para reduzir talvez o teu risco de exposição no Brasil. Né? A vacina, por exemplo, da Janssen, que nesse momento está on hold, né? Quer dizer, estão terminando de tomar uma decisão, né? É provável que no final dessa semana ela volte a ser liberada. Ou seja, é uma vacina que você consegue em 20 dias entre fazer a quarentena, vir para os Estados Unidos, o tempo de viagem e voltar imunizado com uma vacina que tem, por exemplo, uma eficácia de 72%. Né? O presidente Biden tinha uma meta no início do ano, dizendo que ele queria chegar no 4 de julho, né, que é o dia da independência americana, né, e fazer a grande festa, que tivesse já boa parte da população, 80% da população, né, vacinada. Se isso acontecer, e com a quantidade de vacinas que os Estados Unidos têm, né, e também pela importância geopolítica que essa potência tem, inclusive liderando, né, questões muito importantes, é nesse momento que o povo americano com certeza vai mostrar sua solidariedade e vai também fornecer, talvez, eu acredito, né, vacina para os países, por exemplo, da América Latina, América Central ou América do Sul, que estão tendo mais dificuldades. Talvez o decreto atual ele fique mais relaxado para que as pessoas possam vir para cá e tendo os vistos e imigrando de forma legal, consiga também ser vacinado. A vacina aqui está disponível, eu já mostrei no site, está disponível nas farmácias. Os Estados Unidos não tem, como o Brasil, né, um programa como o SUS, né, de vacinação massiva que o Brasil teve. E esse país se adaptou a dar vacina em tendas, né, no meio do estacionamento, e nas farmácias, nos supermercados, como o Walmart, como o Publix aqui. Então, vale a pena você se planejar, né, se você acha que, de novo, você é elegível a tomar vacina nos Estados Unidos e se você acha que a sua hora no Brasil de tomar as 2 doses pode demorar. Né? Eu só estou aqui dando a dica para as pessoas que são elegíveis a poder tomar a vacina aqui, né, versus a expectativa que elas têm de poder tomar no Brasil. Bem,
Bem, pessoal, e para terminar o vídeo, eu queria passar algumas informações dessa semana, né? Bem, Portugal abriu o espaço aéreo com o Brasil e os voos comerciais e para viagens prioritárias, para residentes que conseguem comprovar. Então, a Azul, a TAP e a Latam, que são nossos parceiros, voltaram a voar. Como vocês sabem, a BTD ela é uma empresa que está aqui nos Estados Unidos, está no Brasil e também está em Portugal, então a gente volta agora a conectar, né, esses pontos, né, entre Brasil e Portugal para residentes, pessoas prioritárias e que precisam começar a retomar as suas viagens. Em breve, os turistas vão poder voltar para lá, é o que a gente espera. E se você precisar de ajuda no trecho Brasil e Portugal, pode mandar um e-mail para a gente, está aqui, suporte@btdweb.com, baixa o aplicativo e você pode falar com o nosso pessoal. Outra informação também, que a gente tem algumas restrições agora, né, nessa baixa temporada daqui dos Estados Unidos para o Brasil. A American Airlines anunciou, para a América Latina, na verdade, algumas restrições de alguns voos. Se você comprou passagem com a gente, você vai estar sendo informado, mas está reduzindo também aí um pouco durante esse período, né, algumas frequências. Então, é muito importante que você, antes de viajar, planejar uma viagem, você procure as fontes corretas, fale com os especialistas. Se precisar falar comigo, eu sou super acessível nas redes sociais, né? Tá aqui o meu e-mail, tá aqui também o e-mail da nossa equipe de jatos privados, concierge@btdweb.com, ou na área de suporte, support@btdweb.com. Baixe o aplicativo BTD Business, siga a gente nas redes sociais e muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para algumas questões fundamentais sobre o decreto sanitário existente e também um pouco sobre as questões de poder tomar vacina aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês se cuidem, que você se cuide da tua família, que essa pandemia vai passar e até lá a gente precisa procurar se ajudar, como eu estou fazendo aqui, me voluntariando para cada vez mais passar informações relevantes para vocês. E se precisarem de ajuda, pode contar com a gente. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.